dia, Miriam. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Wilton Cunha. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Rosa 1856 no Instagram. Deus abençoe todos vocês. Vamos entrando aí para mais uma escola bíblica dominical neste domingo 26 de abril de 2020. Jane, bom dia. Andréia, bom dia. Deus abençoe a paz. Daniele Brito, paz. Deus continue confortando o coração de toda a sua família. Alcione Marrom, Deus abençoe. Bianca, Deus abençoe, Bianca. Bom dia, meu amigo Anderson. Depois a gente acerta o horário, hein? Conceição, bom dia, querida. Deus continue confortando seu coração, tá bom? Daqui a pouco estaremos juntos mais uma vez. Wanderson Rocha, Deus abençoe. Bom dia, Clebinho, meu amigo. Um abraço. Não vou fazer o sinal aqui com a mão não, porque senão vou dar nó nos dedos. Mas vem pra cá, fica com a gente. Deus abençoe sua vida, sua família. Ainda vou ter um cabelo branco bonito igual o seu. Tia Marlene, Deus abençoe. Fique na paz. Um abraço do tio Paulo. Um abraço em todos aí. Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. O Senhor guarda a tua vida, guarda a tua casa. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A paz, Delair, meu padrinho de casamento. Um abraço. A Dona Iracema. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Flaviana Perrete. Seja bem-vinda também aqui no Insta. Um abraço aí para o Marcinho, para a Isabela, para minha amiga Manu. Dora, Deus abençoe. Seja bem-vinda, feliz com a chegada do Cauã na sua casa. Rosângela, minha esposa, Deus abençoe. Cláudio Brandão também está assistindo. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe sua vida. Um abraço para você e para sua família, tá bom? Tá ansiosa, Andréia, pela escola dominical? Daqui a pouquinho vamos falar sobre algo muito importante. Oração. Orai uns pelos outros. Ronaldo Júnior, Deus abençoe, meu amigo. Forte abraço para você, tá? Um abraço na Ju, um abraço no Enzo.
Pai do Senhor, Maria Antônia, Deus abençoe sua vida. Um abraço aí no nosso irmão presbítero Ezequias, toda a sua casa. Vamos estar orando aí por Eunice, tá bom? Se você quiser passar alguma informação a mais aí sobre Eunice, coloca pra gente aí, escrito. Hoje eu estou um pouco mais distante do celular, não estou nem conseguindo dar o aceno, mas a gente está pelo menos com o Facebook e o Instagram na mesma direção. Então eu queria, daqui a pouco estar orando pela Anice. Se você tiver mais informações, passa pra gente aí, tá bom? Um abraço para você, Maria Antônia. Deus abençoe sua vida. Nós também amamos vocês. Ronaldo Júnior, mais uma vez, um abraço para você, meu amigo. Tô tentando ficar forte igual você, hein? Chego lá. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Ô Lopes, Deus abençoe sua vida, sua família, tá bom? Sua esposa, seu filho, Deus abençoe todos aí, tá bom? Obrigado pelo carinho, da conexão, da atenção nesta escola dominical online. Já já a palavra de Deus para o seu coração. Vamos falar sobre a importância da oração, mas sobretudo de orarmos uns pelos outros. Sobretudo nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Tati Meirelles, Deus abençoe, obrigado por estar sintonizado aí com a gente, tá bom? Um abraço. Aproveite aí para chamando seu amigo, conectando os amados irmãos da igreja, pessoas que você tem um carinho. André Teles da Paula, tamo junto, André, Deus abençoe. Pastor Adilson, meu pai, Deus abençoe. E Dona Tildinha, Dona Leotilde, minha mãe, um beijo, nós amamos vocês e queremos aí que Deus continue cuidando de vocês a cada dia, tá bom? Um beijo. É a Paula, não é a André não. Tá bom, Paulinho? Então fica ligadinha. Diaconisa Mônica Soares Rosa. Paz, varoa. Deus abençoe sua vida. Vai chamando a turma aí de Mazomba, tá bom, varoa? Deus abençoe sua vida grandemente. Nós também temos um grande carinho por vocês. Vitor Gabriel, de Capoeira Grande. Um abraço aí nessa turma maravilhosa. Aline Oliveira, Deus abençoe, minha vizinha. Bom dia, Vitão. Rejane Arruda, Deus abençoe, também sintonizada aqui no Insta. Diácono Luciano Rosa também está com a gente. Deus abençoe sua vida. Bom dia, minha ovelha. Deus continue fortalecendo. Bom dia, Aline. Paz a todos. A Maria Guimarães também está ali, ó, no Instagram, e eu quero saudá-la também. Seja muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Rejane, bom dia, paz, pastor, paz. Deus abençoe. Espero
Fabiana Rosa, Deus abençoe. Um abraço na Helena, um abraço no pastor Gilian. O pastor Gilian tá ligado aí com a gente? Informe aí, ou ele tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né, meu? Que seja ele, né? Você fica em casa. Dá um abraço aí nele, caso ele esteja aí. Isso aí, gente. Vai dando aquela catucada aí no joinha e no coração, tá bom? Quero ver aí, ó. Jane Oliveira, bom dia, querida. Mais uma vez, Deus abençoe toda a sua casa, tá bom? Seu esposo, seus filhos e netos. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua casa. Dona Leotilde, um beijo, mãe. Tá aí, ó, sorrindo. Não fica muito colado aí na tela não, hein, pra ver o filhão não, hein. Alessandra e Marcos Vinícius, Deus abençoe meus irmãos queridos lá de Magé. Carlos Júnior, seu Alberto, bom dia, querido. Deus abençoe sua vida. Pastor Gilian está trabalhando hoje. E Carlos Júnior dizendo, firme na palavra. Isso daí, meu irmão. Metralha aí no coração, ó. Carlos Júnior e Luciana ali, ó, vendo quem manda mais coração e mais joinha. Parabéns. Deus abençoe vocês. Josilene Rosa. Deus abençoe. Um abraço à Igreja Congregacional de Cachoeira Paulista. Meu amigo pastor Felipe Teles também. Um abraço a ele. Presbítero Ezequias também aqui, ó, com a gente, sintonizado. Um abraço, queridão. Durante anos, meu vice-presidente na igreja de Capoeira Grande. Muito me ajudou. Louvo a Deus pela sua vida. Glaucinéia Oliveira. Paz, querida. Ótimo domingo a todos. Para você também. Edilane Rosa. Deus abençoe, Edilane. Ó, você dá uma boa atriz, hein? Uma boa atriz. Gostei do vídeo. Vai fazer uma peça com todo mundo agora lá na igreja. Deixa só voltar. Deus abençoe. Tá rindo, né? Não ri não, varão. Vai aquecendo. Neide Pires. Deus abençoe sua vida, Neide. Vou falar sempre, saudade da Boas Novas. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ontem mesmo encontrei uma pessoa que falou, Neide, pastor, o senhor está passando lá em Manaus, lá na TV Boas Novas. Era a filha dela que mora lá. E estava passando o programa lá da TV Boas Novas. Então, continuamos aí abençoando lares, né? Isso é muito bom. Deus abençoe sua vida também, Neide. Eduardo Bruno Ramos, famoso Dudu. Deus abençoe sua vida. Diácono Jorge também, Julinha, da nossa congregação Estrela do Céu, estão ligadinhos com a gente aí. A Tati Meirelles está dizendo, pastor, qualquer dia eu vou conhecer a sua igreja. Vai ser um prazer, Tati. Que tem de gente para conhecer a igreja congregacional de Umazomba. A gente vai ter que aumentar o templo, mas vai ser um prazer estar com vocês lá, tá bom? O povo lá é muito amoroso, carinhoso, receptivo. E tenho certeza que vocês vão gostar. Júlio César, meu amigo de Niterói, sempre ligadinho. Deus abençoe sua vida, tá bom? Um abraço à sua família querida. E
aos amigos aí do nosso trabalho, tá bom? Deus continue lhe fortalecendo. Cláudia Cristina também está assistindo. Deus abençoe. Cláudia, paz de Cristo para você. Mara Ferreira. A Mara, eu acho que é a esposa do nosso pastor Carlos Domingos. Deus abençoe, tá, Mara? Um abraço para você, um abraço para Carlinhos aí. Que Deus também derrame sobre vocês sua infinita graça e misericórdia. Luciana Catarino também ligadinha com a gente. Um abraço para o Manel Branquinho, o seu João Catarino e para o Joel. Se Joel estiver assistindo aí, Luciana, um bom dia para o nosso amigo Joel, nosso baluarte aí de Mazomba, tá bom? Deus abençoe. Tchauzinho de toda a família da Alessandra e do Marcos Vinícius lá de Magé, ó, família toda. E tá certinha mesmo, ó, tá tudo bonitinho. Marcos Vinícius Santana, meu amigo, esse é fera. Deus abençoe sua casa. Saiba que Deus tem um plano de paz para tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Conceição Brito, mãe da Daniele. Pastor, aumenta mesmo que estarei indo para lá, em nome de Jesus, meu pastor. Bom domingo, comandante. Bom domingo para você também, meu chefe. Irmãos, enquanto vocês vão convidando as pessoas aí na sala de vídeo que vocês estão criando, o link que vocês estão mandando para todo mundo, colocando lá no status do WhatsApp, mandando no e-mail, mandando no Insta, mandando aonde você quiser. Nós vamos estar orando. Não, o Joel não está aqui não, pastor. Eu estou em casa hoje, mas vou mostrar para ele. Isso aí, mostra para ele então, Luciano. Nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para mais uma escola bíblica nesta manhã. Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia. Nesta manhã nós queremos declarar o quanto nós te amamos, Deus. Queremos, Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e declarar total dependência do Teu Santo Espírito. Nós não temos a capacidade por nós mesmos de transmitir, de pregar, de ensinar o que quer que seja. Mas toda a nossa habilidade, toda a nossa força, toda a nossa dependência está em Ti. E é o Senhor que nos faz instrumentos seus para transmitir a Tua palavra. Então nós pedimos que mais uma vez nesta manhã, o Senhor nos use com poder e grande glória. Que o Senhor prepare os corações para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, mentes, possa mudar o curso da nossa história, possa trazer respostas às nossas perguntas e, ó Deus, mais do que isso, possamos ser totalmente obedientes à Tua voz nesta manhã. Abençoe os enfermos, curando-os, Senhor, dando a certeza, a esperança de que em Ti nós somos mais do que vencedores. E que, ainda que tenha algum diagnóstico contrário, nós queremos liberar nesta manhã também uma palavra de cura e de restauração, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens o poder de trazer à vida aquele que já morreu, só Tu tens o poder de curar aquele que está muito doente, aquele que está enfermo. Só Tu tens o poder de restaurar a visão, de fazer com que qualquer que seja o empecilho deixe de existir, para que estejamos no centro da Tua vontade. E por isso nós clamamos a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Louvamos o Teu nome também, ó Deus, pela vida do chefe da nossa nação, chefe do Poder Executivo, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Abençoe o Teu filho. Tua palavra diz
que não existe autoridade que não tenha sido constituída por ti. E, ó Deus, nós entendemos a tua vontade, tanto que clamamos a ti, e mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu de vista a situação em que nós estamos atravessando e tampouco os desígnios já estabelecidos para a nossa nação. Nós acreditamos que quando tudo isso passar, viveremos sim um tempo de restauração e de paz, mesmo consciente de que outras lutas virão, mas em ti nós somos, não seremos, nós somos mais do que vencedores. Por isso nos abençoe, conforta os corações daqueles que estão enlutados, conforta, ó Deus, o coração daqueles que estão atravessando momentos difíceis de enfermidade, talvez desacreditados pelos médicos, mas que nesta manhã o médico dos médicos possa, ó Deus, nos dar uma palavra de cura e de esperança, pois nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, muita gente já chegando aí, a Cíntia Cabral, a Regina Monteiro está com a gente, Marcelo Montesano, a Ana Cláudia Santa Rosa, a Ana Santa Rosa, minha sogra, a Selma Moreira, mando um abraço para o meu sogrão também, Valdemir, mais conhecido como Sene. Que Deus abençoe sua vida. Minha sobrinha Mariana e a galera toda que está aí. Suzano também está ligado. Anderson Reis, ligadinho aí também no Insta. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Salmos de número 133. Esse é apenas um versículo que nós vamos ler. Mas outros textos serão lidos aqui nesta manhã. Eu queria convidar você, então, portanto, a abrir a sua Bíblia aí. Salmos 133. Bem conhecido esse texto, né? Diz assim: a excelência da união fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra em cada coração. E daqui a pouco estaremos então fazendo uma abordagem também desse texto dentro do contexto maior, que é orai uns pelos outros. Nós vamos falar nesta manhã, o nosso estudo nesta manhã, a nossa lição, orando uns pelos outros. Isso está no imperativo, numa ordem que a palavra de Deus nos dá para que levemos uma vida tranquila, orando uns pelos outros. Julinha Machado, Deus abençoe. Kelly também está com a gente, Kelly Bittencourt, Deus abençoe. Nós vamos só aumentar um pouquinho aqui o som. A família Prates também está ligadinha aí, Marcelinho, Karine, Fábio, Aline, Deus abençoe. Camila Rosa, são meus primos. Camila Rosa, Deus abençoe também. A paz. Queridos, nós vamos falar então nesta manhã sobre orando uns pelos outros. Eu li esse texto
do Salmo 133, porque ele é um texto que fala de comunhão, da excelência da união fraternal. E é bom que todos nós vivamos em união. É bom que todos nós vivamos em comunhão uns com os outros. Inclusive a palavra de Deus, noutra live nós falamos, se depender de vós, tende paz com todos os homens. É importante que, no que depender de nós, possamos levar uma vida tranquila, uma vida regalada, uma vida onde as nossas atitudes expressem efetivamente que nós vivemos em paz, que nós estamos em missão de paz, que nós estamos não querendo guerra. Há várias canções seculares, né, que quando alguém tem alguma coisa que chama a atenção, que sobressai na sua vida, o clichê é: uma pessoa que está assim não quer guerra com ninguém. Agora, quem tem Cristo não pode querer guerra. Guerra é uma coisa e defender princípios é outra. Guerra é uma coisa e abrir mão de respeito e de tantos outros atributos que nos tornam pessoas dependentes de Deus e que valorizam a excelência da união, da comunhão fraternal, são coisas completamente diferentes. Então tem gente, por exemplo, só para você entender o contexto da nossa fala, que acredita que quando você corrige alguém é porque você não ama. É justamente o contrário. É justamente, ou que algum tipo de correção é falta de amor. Na verdade, quem assim pensa tem algum desvio na compreensão do que é o Evangelho de Cristo. Quando você ama, você corrige. Quando você ama, você disciplina. Então, é nesse viés que caminha a observância do salmista, o Salmo de Davi, Salmo 133, em que diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E ele não está falando que essa bênção ela vem aleatoriamente, não. Primeiro, é na comunhão que ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quem vive em comunhão com Deus também vive uma vida tranquila, uma vida de paz e vida eterna. Que se você tem comunhão com Deus, se a sua aliança com Deus não foi quebrada, você vai viver como diz a palavra de Deus. Exatamente. Então não precisa o pastor estar aqui falando. Alain, Deus abençoe, Alain. Você é muito especial para Deus. E Deus contempla você aí nesta hora. Tá bom? Nas suas lutas, nas suas guerras. Você não está sozinho. E Deus tem uma palavra de paz para o teu coração. Tá bom, meu querido? Alain Raio. Deus abençoe. Nosso companheiro de labuta. Deus possa estar te visitando aí nesta hora. Marcos também está ligadinho com a gente. Deus abençoe. Marcos Conceição. Que Deus abençoe. Dona Valdete também está ligadinha aí. Dona Valdete, Deus abençoe. Pois tem que pegar com a senhora aí a receita, tá bom? Dessa juventude que a senhora tem. Esses cabelos pretinhos que a gente adora, tá bom? Deus abençoe e me ensina porque eu tô ficando cheio de cabelo branco aqui, ó. Não ri não, hein, Dona Valdete? Cheio de cabelo branco aqui, a Juliana me encarnando aqui todos os dias. E pai, tá ficando velho. Eu falei, que velho? Velho tá você, Juliana. Mas é um prazer estar com vocês aí nesta manhã. Um abraço. Entrou aqui também o presbítero Radmac Pereira. Deus abençoe, meu presbítero. Deus traga paz aos nossos corações nesse tempo. Queridos, então não há necessidade de que todos nós venhamos aqui reforçar que a Bíblia ela já reconhece o valor da oração. Se não for assim, Paulo não teria escrito orai sem cessar. Se não for assim, a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus não seria oração, seria qualquer outra. Mas sabemos que essa é a maneira que temos efetivamente de nos comunicarmos com Deus. Então, olhando para o texto, nós ficamos realmente perplexos diante do que a palavra de Deus nos dá acerca da oração. Porque ela tem vários aspectos. Quando você ora, você pode
de uma forma, fazer uma confissão de pecados, você pode fazer uma oração de ação de graça, de súplica e também de intercessão. É o que temos feito recentemente, né, em favor da nossa nação. Então, quando você olha para o texto do Salmo 183, o desejo do coração de Deus expressado aqui, ou expresso especificamente no Salmo 183, no cântico de romagem de Davi, nós encontramos o desejo dele nos abençoar, de que a bênção e a vida estejam sobre a nossa casa. Entretanto, há uma necessidade de que vivamos em comunhão. Gente, eu tenho que abrir aqui um parênteses para saudar os hermanos argentinos que estão conosco nesta manhã. Max Índio, muito obrigado aí pela sintonia. Você está na Argentina já há um tempo, né, meu irmão? Fazendo missão, e Deus abençoe a sua vida aí, tá bom? Um abraço na sua digníssima esposa e nesse povo que, com certeza, também está atravessando momentos difíceis, mas que Deus possa também, com poder e grande glória, abençoar os argentinos, toda esta nação e o mundo todo, atravessando momentos difíceis neste tempo de pandemia. Deus abençoe. Pastor Douglas Xavier também com a gente, um grande amigo, pastor, que tem labutado nessa seara da pregação do Evangelho, um grande evangelista que nós conhecemos em áreas bem críticas, mas ele não tem titubeado em pregar o Evangelho. Márcia Cristina também está com a gente. E mais gente chegando ali no Instagram. Agora a minha visão já começou a embaçar aqui, mas vamos continuar. Então a oração ela tem várias formas. E uma delas é de nós confessarmos os nossos pecados, de nós estarmos rendendo ações de graças, suplicando a Deus e de interceder ao Senhor. Cabe aqui uma coisa muito interessante. Está aqui o pastor Rafael Araújo também, de Parada Angélica com a gente. Deus abençoe. O que nós precisamos sair aqui em defesa? É de que nós não podemos nos colocar no lugar do Criador. Parece que hoje as pessoas estão se esquecendo de que Deus, Ele não está exercendo o papel que é nosso. E nós hoje estamos querendo dar ordem para Deus. Tem gente orando, determinando a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso, irmãos. É como se fosse eu que conheço um pouquinho da vida da caserna, do quartel, a gente ter que fazer uma coisa muito interessante. Uma pessoa de uma patente mais elevada. Calma aí que meu amigo está disputando aqui comigo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, desfazem cantar santo? O que nós conhecemos muito bem é que, na verdade, como se algum soldado pudesse dar ordem a algum comandante. É assim que muitas das vezes eu me sinto quando alguém quer determinar algo para Deus. Deus, nós determinamos. Claro que vai ter gente que vai sair em defesa de expressões da língua portuguesa, mas na verdade é bem claro, nós precisamos efetivamente nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e suplicar a Deus, rogar a Deus, pedir a Ele, implorar a Ele que Ele faça. Ele é Deus, não somos nós os deuses. Então é importante destacar isso, porque há um outro texto que eu gostaria que, se você pudesse, folheasse as páginas da sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Um texto bem conhecido. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é o objetivo aqui, irmãos? É entendermos o valor da intercessão na nossa vida cristã. É entender de fato a necessidade que temos de praticá-la. Porque há de se destacar aqui mais uma vez que muitos de nós só lembramos de orar quando a situação aperta, quando algo fica difícil. E é importante que o nosso alimento para crescimento na vida espiritual se dá através da oração e da leitura da palavra de Deus. Não tem nada contra as pessoas que vão em tantos outros lugares, querendo saber de revelação, querendo saber de um monte de outras coisas, quando você já encontra na palavra de Deus aquilo que o Senhor já revelou. Coisas elementares que nós só não fazemos porque não lemos. Porque se lêssemos a palavra de Deus, não haveria necessidade de revelar a nós o que é óbvio. Então entenda, a palavra de Deus, já dizia o texto de Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas aos homens. Ele está falando da palavra. E é importante que não nos afastemos do texto bíblico, que não nos afastemos da sua palavra, para não incorrermos, inclusive, na condenação do diabo. Porque o diabo usa até a palavra de Deus contra os eleitos, e que, se possível, os enganaria. Observem o texto. Se possível, o que se enquadra nessa condicionante, se possível? Os que se afastam da verdade, os que se afastam da palavra, os que perdem a comunhão, os que já quebraram a aliança, os que já estão distantes da cruz. Então, todas essas pessoas se tornam efetivamente pessoas suscetíveis aos ataques, e tanto quanto os demais, mas suscetíveis à queda muito mais facilmente do que aqueles que estão lendo a palavra em comunhão com Deus e fazendo a sua vontade. Então, quando você olha para o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele está nos encorajando a levar uma vida de intercessão e a necessidade que temos de praticar isto no nosso dia a dia. É importante que venhamos praticar isso no dia a dia. Então, quando você olha outros textos, como por exemplo, o que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, me ajudem. Só não dá para você ler aí, né, que eu não vou ouvir. Mas Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você sabe o que é petição? É o que o juiz, é o que o advogado faz ao juiz. O texto não está dizendo, sejam conhecidas as vossas determinações. Sabe por quê? Porque quem determina é o juiz. Quem determina é a autoridade máxima. E quem é a autoridade máxima na nossa vida deve, se não é, deve ser Deus. Ele é a autoridade máxima. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então é importante que nos concentremos no que o texto diz, que as nossas petições sejam conhecidas, sejam sabidas pelo próprio Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Está aí, irmão, o desejo de Deus, usando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, é que as nossas petições, nossos pedidos, sejam por Ele conhecidos. Ele consegue ver, Ele consegue ouvir, Ele consegue prescrutar
Sim, mas Ele quer saber, Ele quer ver você se render aos pés. Ele quer ver o seu coração quebrantado, um espírito completamente derramado e humilhado na presença do Eterno. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas você pode estar se perguntando, por que devemos orar uns pelos outros? Porque a própria palavra de Deus é uma ordem bíblica e explícita em orar uns pelos outros, está aí no texto. E se você não faz isso, irmão, você está desobedecendo uma ordem. Ah, pastor, mas eu não gosto de fulano. Você pode até não gostar, mas a Bíblia manda você também amar. Essa já é outra mensagem. Hoje nós vamos falar, orai uns pelos outros. Poderia ser amai uns aos outros. São várias ordens que o Senhor nos dá. E uma delas é orar. A outra é amar. Você pode até não gostar. Você pode até não conviver, não querer estar na casa da pessoa. Mas você tem que amar. É um exercício. Porque Deus te amou. Nós éramos pecadores, condenados à morte, mas Ele nos amou. E sabe o que eu e você fizemos para merecer isso? Nada. Foi a graça, foi a misericórdia de Deus e, sobretudo, o seu amor que nos alcançou. Então, o que você tem que fazer? É demonstrar isso aos outros. Amando, mas nesta manhã, falando sobre o orar uns pelos outros, está aí. Mas por que eu devo orar? Porque você tem uma ordem bíblica. Você tem uma ordem para que você efetivamente ore pelo seu irmão. Se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, outro texto que no Evangelho nos ajuda a compreender isso, 22, a partir do 31. Lucas 22, olha só o que aconteceu. Nós encontramos aqui um exemplo que Jesus nos dá. A partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quem não conhece essa história? Quem não conhece o texto? Quantas das vezes nós temos um intercessor que faz a intercessão junto ao Pai por nós, acreditando em cada um de nós. E esse intercessor é o próprio Jesus, que orou por Pedro, mas mesmo assim ele o negou, e negou 3 vezes. Será que nós também não estamos negando o Senhor Jesus quando abrimos mão do nosso chamado? Quando muitas das vezes temos que fazer algo e fazemos exatamente o contrário. Aqui o exemplo é claro. Ele orou por Pedro, mas ele também orou pelos discípulos. O texto deixa claro que ele orou por Pedro. E você pode estar se perguntando, mas pastor, tem algum texto que fala que ele orou pelos discípulos? Eu vou achar aqui para você rapidamente. Um texto que nós aprendemos muito. Os pastores que estão sintonizados com a gente nesta manhã, nós estivemos trabalhando durante alguns anos com pastoreio de pastores. Hoje não estamos mais, porque é uma decisão, né, do próprio presidente da associação regional escolher quem vai trabalhar nessa área. Hoje nós temos um outro que trabalha nessa área, mas durante anos nós trabalhamos um trabalho
que dá muitos resultados, mas também ele há muitas lutas contra esse trabalho, que é uma cobertura espiritual, é uma ajuda ao líder e também à sua família. Mas nós aprendemos durante muitos dias a estudar o que está no capítulo 17 de João. E é lá, no versículo 20, que nós encontramos o Senhor rogando também pelos seus discípulos. Olha só o que diz o versículo 20 do capítulo 17 do Evangelho de João. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está falando no sentido lato sensu? Também. Ele ora pelos seus discípulos. Ele ora por aqueles que são seus alunos, seus aprendizes. E devemos ser nós, esses discípulos de Jesus, a divulgar o Evangelho, mas sem esquecer de orar uns pelos outros. Então, nós temos que orar uns pelos outros, porque é uma ordem bíblica, porque o próprio Jesus nos deu o exemplo de orar, mas também tem uma terceira e importante consideração a fazer. Nós devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos nós somos sacerdotes reais. E nessa função, nós devemos apresentar os nossos irmãos diante de Deus, a nossa família, a nossa nação, a nossa casa. Olha aí, veja que texto lindo. Você é sacerdote. Se você não é o sacerdote da sua casa, você precisa começar a exercer isso. Porque senão você está dando legalidade para que outros ocupem um lugar que é seu. E se tem alguém que é intruso, que é abusado, é Satanás. Ele só quer uma brecha. Olha aí o que diz o texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amigo Diácono Anderson está dizendo aqui, a palavra de Deus, essa palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. É isso, irmãos, a palavra de Deus ela é completamente atualíssima. E é importante que ela fale aos nossos corações. Bom dia, Adília, bom dia, Romildo, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, que Deus continue tratando, cuidando de vocês. Nossa igreja ama vocês. Eu tenho certeza que há um tempo de cura e de restauração sobre as nossas vidas, tá bom? Uma manhã abençoada para vocês. Então nós somos sacerdotes reais. Nós temos o dever de clamar, nós temos o dever de orar. Além de ser uma ordem bíblica, além de ter o exemplo de Jesus, nós temos efetivamente esse exercício espiritual a ser feito porque somos sacerdotes. Fomos comprados com o sangue. E nessa função nós precisamos fazer diante de Deus. Gilson Sandro, Deus abençoe a sua vida. O Gilson Sandro, irmãos, pare um pouquinho, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Tem tudo a ver com oração, porque a família dele já orava por ele. E, se não me falha a memória, na segunda live, num domingo, nós tivemos algumas pessoas que aceitaram a Jesus. E o Gilson Sandro foi o primeiro a aceitar Jesus. Glória a Deus por isso. Ele aceitou Jesus verdadeiramente. E nós louvamos a Deus por esta decisão. E ele tem acompanhado as lives. Deus abençoe a sua vida, tá, Gilson Sandro? Que você não se afaste do caminho do Senhor, mas que a cada dia continue bebendo da fonte que é a sua palavra. Dionísio Belisário, Deus abençoe sua vida, profeta.
Deus continue te abençoando. Obrigado pelo seu carinho e acompanhar também essas lives, por ser um auxiliar lá no meu trabalho, no nosso trabalho. Obrigado pela sua lealdade. Que Deus abençoe tua família poderosamente. Selma Moreira, Deus abençoe também. Então, irmãos, nós temos aí pelo menos 3 considerações importantes porque devemos orar uns pelos outros. Primeiro, é uma ordem bíblica. Segundo, Jesus deu esse exemplo orando por Pedro, orando pelos discípulos e orando por todos nós. Em terceiro lugar, nós devemos orar uns pelos outros porque é um exercício espiritual que nós devemos fazer para efetivamente exercermos o sacerdócio que nos fora confiado. O sacerdócio que está descrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então eu gostaria de pedir a você que mais uma vez lembrasse disso. Você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote e precisa orar uns pelos outros. Segunda coisa, nos encaminhando para o fim. A segunda coisa, ou o segundo item, que também contém outras 3 importantes observações, observações acerca do nosso dever de orar uns pelos outros, está descrito lá em Efésios capítulo 6. Outro texto sobejamente conhecido de todos nós. Efésios capítulo 6. Pode abrir aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 18. Enquanto você está abrindo aí, eu quero saudar aqui os pastores que estão com a gente. Obrigado pelo carinho. Fátima Catrink, Beto Breves também está aqui com a gente. A Neide, acho que a Neide 78, eu acho que é a Neide Salles. Tem mais gente aqui. A Fátima Catrink vai estar logo mais, né? Porque o Álvaro Tito vai estar, né, Fátima? Então, vai estar louvando. E ela está aqui também de manhã, aprendendo mais da palavra de Deus. Então, quando você abre a sua Bíblia, aí em Efésios... O que foi, Ju? A câmera vai cortar? Não deixa cortar, não. Aqui, os meus assessores técnicos. Andréia Monteiro Barbosa, Deus abençoe sua vida, querida. Prazer tê-la conosco, tá bom? Um dia de paz para você e para todos os nossos amigos do nosso amado Colégio Militar do Rio de Janeiro. Efésios capítulo 6, versículo de número 18 diz assim. Capítulo 6, versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você talvez esteja se perguntando, pastor, quando nós devemos orar uns pelos outros? Precisa mais alguma dica? Ou é suficiente o que o texto que Paulo fala uma vez mais à igreja de Filipos é esclarecedor? Sem dúvida, ele diz que nós devemos orar todo o tempo, em todo o tempo. Nós devemos levar uma vida de oração, nós devemos ter uma vida aos pés do Senhor Jesus. Mas parece, e eu me incluo nisso, eu não estou fora dessa advertência, mas parece que nós nos aproximamos mais de Deus quando algo vai mal, quando algo vai de mal a pior, nós nos aproximamos mais de Deus. Mas tem que haver uma constância na nossa busca, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra de Deus, para que sejamos efetivamente, como Paulo também diz à igreja de Corinto, que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não podem ser as vicissitudes da vida, as adversidades, as lutas, a nos tirar do foco, a nos tirar da trajetória, da rota que nós precisamos estar. E observem, que tem um exemplo maravilhoso, são dos atletas que quando disputam uma competição, eles têm a oportunidade de se entregar à dor que vem no caminho,
Eles têm a oportunidade de olhar as câmeras fotográficas, os celulares hoje em dia, registrando cada momento. Eles podem ser distraídos pelo momento de fama, de estar aparecendo diante de todo mundo e de serem conhecidos por alguns segundos. Mas podem também esquecer tudo à sua volta e continuar firme no propósito para o qual foram treinados. E é assim que nós somos. Nós somos treinados para, em meio a lutas e caos, continuarmos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Hoje se tem pregado um evangelho de facilidades, um evangelho onde as pessoas vão conquistar tudo e se esquecem que o próprio Jesus não teve nem lugar para nascer. Me desculpem os que pregam assim, um evangelho falido. Nós precisamos pregar a realidade das lutas da vida, mas que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que se não abandonarmos a vida de pecado, se não focarmos na cruz de Cristo, se não fizermos um exame introspectivo, não existe possibilidade de trilharmos um caminho de vitória com Cristo, porque aquele que quer seguir a Cristo Jesus precisa tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, renunciar o pecado, renunciar muitas coisas que nós temos como pecado de estimação dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Então, nesta manhã, ao termos o chamamento, a atenção para orarmos uns pelos outros, a estarmos efetivamente entendendo a ordem de Cristo, de orar uns pelos outros, precisamos entender como estamos diante de Cristo, qual é a nossa disposição em servi-lo. Quando eu olho para esse texto, fica evidente a avidez que nós devemos ter em buscar Cristo em oração e através dela. Diz o texto, orando em todo o tempo. Oramos sempre em momentos de intercessão e se torna realmente necessária. Mas observem que em tempos de provação também temos que orar, mas não pode ser o mais importante. Quando tudo perante o Senhor estiver, Como diz essa canção, em fervente oração. do teu ser, Ele controlar. Só então hás de ver Só então hás de ver Paz, Nelsinho, Núcia, que o Senhor Patrícia Cabral, Deus abençoe vocês. tem poder Só Ele tem poder para ouvir as nossas orações. de tudo. Então, quando tudo você deixar no altar, ou seja, é no altar que há restauração, é no altar que há quebrantamento, é no altar que há transformação, é no altar, ou seja, é diante da cruz, é diante de Cristo Jesus que nós renunciamos todo o nosso pecado. E aí podemos sim, em tempos de provação, como vimos Jesus orando por Pedro, nós também orarmos ao Senhor. Em tempos de perseguição, como nós vimos a exemplo da igreja primitiva, que foi o tempo em que a igreja mais cresceu, o tempo em que ela mais foi perseguida, ela cresceu muito mais. Sabe por quê? Porque em tempos de perseguição parece que nós buscamos mais. Quando está tudo tranquilo, nababescamente, tudo fácil, parece que nos acomodamos. E olhe para mim aqui, você nesta manhã. A nossa vida começa quando nós saímos da nossa zona de conforto. Quando está muito bom para mim aqui, descansado, sem fazer algum tipo de esforço, sem me preocupar com nada, nós nos acomodamos. E é importante então que saiamos da nossa zona de conforto. Em verdade eu vos digo que
Então, em tempos de provação, olhando ao texto, também é tempo de oração. É tempo de oração quando somos perseguidos. É tempo de oração quando também estamos evangelizando. E essa é a missão principal da igreja. Essa é a missão principal da igreja: evangelizar. Buscar os que estão perdidos. Buscar os que estão envolvidos nas drogas. É importante que estejamos buscando aqueles que há algum tempo se desviaram da verdade. E há muitos que estão aí nos assistindo e que já foram completamente ávidos em pregar o evangelho, ávidos por orar nos hospitais, nos presídios, e que hoje afastados estão do caminho do Senhor. Gente que há anos não entra numa igreja, gente que há tempo se afastou do Senhor. Eu só quero dizer para você uma coisa: a nossa vida é como um breve pensamento, passa muito rápido. Sabe o que acontece? Ontem nós estivemos num velório de uma ovelha, da avó de uma ovelha nossa, que já estava com 94 anos. E que legado foi deixado por essa mulher, a sua família. Mas todos nós teremos efetivamente um ponto final na nossa história. Só não sabemos quando. Então você que está me ouvindo e me vendo nesta manhã, se encontra indiferente às coisas de Deus, afastado, já não sabe nem o que é orar mais, só ora quando vai à igreja. Parece que é até aqueles crentes 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas pelo meu pai, 6 horas por não sei quem. Nós precisamos ter uma vida de oração. É importante que você tenha uma vida de oração. É preciso que os teus filhos te vejam orando. É preciso que você ore em família. É preciso que você dê testemunho do que a Bíblia nos orienta a fazer: orar em todo tempo. Mas se no 18 ela fala para que oremos em todo tempo, o 19 diz algo mais interessante, ou tão interessante quanto, que diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que Paulo estava dizendo aqui? Orem por mim também, para que no momento da evangelização não sejam palavras minhas, mas sejam as palavras que Deus colocar na minha boca, que seja uma palavra que com intrepidez alcance aquele que precisa ouvir, alcance os corações, que essa evangelização deva ser constantemente alvo da nossa oração, da nossa pregação, em nome de Jesus. Foi lá em Antioquia que pela primeira vez a igreja foi chamada, o povo foi chamado de cristão. E é importante que entendamos que alguma coisa nos chancela como cristão. Na nossa rua, no bairro onde nós moramos, quando alguma coisa vai mal, as pessoas falam assim: pastor Eliezer, você pode orar por isso? Pode vir aqui em casa? Pode orar pela minha mãe? Tem um monte de pedido de oração aí agora. Mas você também tem autoridade para orar. A pergunta é: como está a sua vida? Agora eu estou recebendo um pedido pelo Esdras, pela Vera Lúcia, prima do Cunha, que é enfermeira, pelo Jerônimo, tio da esposa do Cunha, e pelo sargento Esdras. Estão com Covid-19. A Selma pede libertação do seu esposo e as filhas e a netinha. Eu não conheço todas as filhas da Selma, uma eu conheço, e
conhece a palavra de Deus. Eu acredito que todas devam conhecer. Você veja, há pedidos de oração. Não existe uma oração mais poderosa do que a outra, ao contrário do que muitos pensam. A oração do pastor, ela não é mais poderosa do que a sua oração, irmãos. Nós estamos pedindo ao mesmo Deus. Quem opera não é quem pede. Quem opera é Deus. Agora, como é que você está pedindo? Você está orando com fé, com o seu coração quebrantado diante de Deus? Então, escute o que eu vou te dizer. Se você não tem levado uma vida de oração, comece a exercitar isso. Porque a oração, ela tem aberto portas para muitas vidas, para muitas pessoas que têm levado essa vida de leitura da palavra e exercitado isso como de fato deve ser, diuturnamente em nossas vidas, orando em todo o tempo. E chegando ao final, em tempos de divisão também nós temos que orar. Lá em João 17, finalizando já a nossa fala nesta manhã de escola dominical. Abra aí, por favor, João 17, do versículo 21 em diante. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o que João está relatando para nós aqui. O Pai dizendo que nós precisamos fazê-lo conhecido, que nós precisamos fazê-lo conhecido como ele precisa ser visto em nossas vidas, irmãos. Como que crente que não ora e que não lê a palavra quer crescer? Como que crente que não ora e que não lê a palavra quer ter experiência com Deus? Como que crente que não ora e que não tem leitura regularmente da palavra de Deus, que não tem comunhão, que não está em igreja nenhuma, que não congrega, quer ter revelação, quer falar da vida dos outros, não mal sabe da sua vida? Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Quando a Bíblia fala orar e vigiar, é para você vigiar a sua vida, não é dos outros, não. Então comece a vigiar a sua vida, comece a cuidar da sua vida, comece a ter a atenção devida com os cuidados que a Bíblia nos orienta que tenhamos. Orai e vigiai, é para você orar e vigiar a sua vida, porque dos outros Deus cuida. E às vezes não damos conta da nossa e nos preocupamos com a dos outros. Isto não quer dizer que o pastor está falando seja insensível ao problema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que se preocupar com a sua vida espiritual, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pessoas que já perderam o foco. O foco já não é mais a palavra. O foco já não é mais o Senhor Jesus. É isso mesmo. Move o coração, Senhor, das pessoas que estão aqui nos assistindo, para que esta palavra possa tocar e desbloquear tudo aquilo que impede uma vida quebrantada e contrita aos pés do Senhor Jesus. Então, em tempos de divisão, ele também orou e pediu. Ele sabia da possibilidade, ele sabia que a igreja podia ser comprometida com os que pensam algo diferente, mas mesmo assim, nós nunca devemos
incentivar o partidarismo, os grupos. Nunca devemos participar de qualquer tipo de divisão. Pelo contrário, nós somos chamados a buscar a paz. Nas bem-aventuranças, nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores. Tem gente, irmãos, que parece, sabe o quê? Bomba de combustível. Tá vendo um problema, ao invés de apagar, coloca mais gasolina. Nós devemos ser pacificadores. Nós precisamos ver uma situação e tentar apaziguar. E não potencializar uma situação. Em tempos de decisão, devemos, diante de decisões importantes, como que trabalho, que emprego eu vou decidir para a minha vida, que faculdade eu vou fazer, um casamento, decisões importantes como essa, também nós devemos orar ao Senhor. E orar, continuar orando uns pelos outros. Nós sabemos, lá em Romanos 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós muitas das vezes tomamos decisões em que o Senhor não aprovou. E sabe o que acontece? Não oramos, pedimos orientação a Ele e depois queremos culpar Ele. Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Você pediu orientação a Ele? Você está disposto a ouvir? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo agora. Um exemplo. Estão falando do presidente da nação e estão esquecendo do que diz Romanos 13, que você tem que orar por ele. E ele tem a minha oração e tem o meu apoio. Você orou no período das eleições para eleger um homem de Deus, alguém que pudesse redirecionar a nossa nação. E agora as pessoas começam a reclamar. Ou você confia em Deus ou não confia, irmão. Você não é obrigado a concordar com ele em tudo. Até porque a maioria preferiu soltar Barrabás. Mas era plano de Deus. E não quer dizer que a maioria estava com a razão. Naquele caso. Porque o plano de Deus precisava ser cumprido. Mas é importante que nós nos posicionemos em tudo na nossa vida. Um monte de gente que fica em cima do muro, não decide nada, não expressa sua opinião, fica com medo do que as pessoas vão pensar. Tenha caráter, tenha a capacidade de dar a sua opinião. Ah, mas o que o fulano vai pensar? Irmãos, seja autêntico, seja verdadeiro. Tem gente que quer agradar a todo mundo. Ah, eu não posso desagradar o fulano, o que o fulano vai pensar? Irmãos, quando você toma decisões direcionado por Deus, fique tranquilo. Se você quiser agradar a Deus, você vai desagradar muitos. Agora, se você quiser agradar todo mundo, você pode ter certeza, você está desagradando a Deus. Essa escolha é sua. Você acha que eu agrado a todo mundo? Obviamente que não. A pessoa tem uma escolha. Ou obedece ou não obedece. Se não obedecer, e eu estou falando de autoridade espiritual, está em desobediência. A escolha é dela. Tudo na vida tem uma consequência, irmãos. E ela está diante de você. Você faz a escolha que você quiser. Ah, eu conheço o Evangelho, mas eu prefiro ficar no mundo, bebendo, levando a minha vida, porque lá é diferente. É verdade. Lá no mundo ninguém te decepciona. Porque você não fala para o mundo, ah, o mundo me decepcionou, estou voltando para a igreja. Porque você não tem essa mesma coragem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem te faltado um espírito quebrantado e contrito diante daquele que dá sentido à nossa vida. Tem te faltado a coragem para fazer muitas coisas que você fazia e ainda faz, mas que hoje, para tomar uma decisão ao lado de Cristo e de ter uma vida aos pés do Senhor, tem te faltado. Então, nesta manhã, que você não se esqueça da importância que eu e você temos de levar uma vida de oração, pois ela é uma ordem do Senhor Jesus. Orar uns pelos outros,
é um mandamento. É um mandamento que nós não podemos esquecer. É um mandamento que tem valor fundamental na nossa vida cristã. Inclusive, você já orou pelo seu pastor hoje? Inclusive, você já orou pela sua igreja hoje? Inclusive, você já orou pela sua nação, pelo presidente. Você já orou pelo governador, pelo prefeito. Você já orou pela sua família. Você já orou por você. Tem gente que não ora nem por ela, vai orar pelos outros. Então a importância dessa fala nesta manhã e desta lição da escola bíblica é que você não perca o valor inestimável da oração. Da oração a Deus, da oração uns pelos outros, da oração que eu e você precisamos exercitar como testemunho, como um exercício diário da nossa vida cristã. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia, não cresce. Tem gente que está me assistindo e tem filho pequeno que acabaram de nascer. Filhos que estão no acompanhamento com o pediatra. E o pediatra ele acompanha a curva de crescimento de uma criança. Se tem que tomar uma vitamina aqui, se tem que tirar alguma coisa aqui, acrescentar aqui, mudar. Eu sempre, todas as vezes que eu tento falar esse nome, eu enrolo a minha língua, então eu não vou tentar falar não. Mas é o acompanhamento que faz com as crianças, até porque eu sou pai de 3 meninas e acompanhava, levava minhas esposas para esse acompanhamento quando elas eram pequenininhas, né? Agora já estão tudo adolescente. Mas é importante que nós acompanhemos esse crescimento. E aí você via, não pai, tá bom, tá crescendo. Isso, continua, só maneira nisso daqui. Assim é a nossa vida cristã, o nosso crescimento espiritual. Crente quer crescer, quer ter experiência com Deus, quer ter vida com Deus, quer estar fazendo um monte de coisa, quer estar no altar, quer estar cantando, quer fazer um monte de coisa, mas não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ter compromisso, não quer estar debaixo de autoridade. Irmãos, então não serve para servir. Porque você tem que reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você tem que estar debaixo de autoridade, saber obedecer. E a ordem de Deus é que leamos a palavra. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem a leitura da palavra e sem a oração não somos santificados. Olha aí, olha o silogismo, olha a combinação, olha a conexão de ações que nós como crentes precisamos ter para estar em comunhão com Cristo, tendo vida ativa de oração e vivendo, como diz também a sua palavra, que Deus sempre recompensa o nosso esforço. Sabe por quê? Este é o versículo final. Eu esqueci dele. Mateus 6,6. Não podia, mas em tempo... Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não quer dizer que é o que você quer, mas ele vai te recompensar. Meu irmão, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fique certo de que Deus vai te recompensar. Tuas orações têm sido ouvidas. Deus tem te visto cada vez que você entra no teu quarto. Deus tem contemplado o teu choro. Deus tem contemplado a tua aflição. E com certeza Ele vai te recompensar. No nome de Jesus. Leve uma vida de oração. Comece hoje mesmo a orar pelos seus irmãos. Comece hoje mesmo orando por você. Comece hoje mesmo orando pelo seu pastor. Comece hoje mesmo orando pela sua nação. Comece hoje mesmo pedindo a Deus que mude a nossa história enquanto nação, enquanto povo que precisa fazer a diferença na terra em que estamos. Comece a fazer a diferença hoje, irmãos. Há 40 e poucas pessoas aqui que podem começar a fazer a diferença.
Há 40 famílias aqui representadas que podem começar a usufruir da recompensa que Deus te dá. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale em secreto com o teu Deus, fale tudo, porque Ele te vê, Ele não te ouve. Isso é uma análise muito boa do texto. Deus, muito mais do que te ouvir, Ele te vê, Ele te contempla, Ele te sonda e te conhece, Ele sabe os motivos do teu pedido, da tua oração. Então comece a clamar hoje, comece a viver um novo tempo, em nome de Jesus. Você será recompensado, eu creio. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a te cantarei louvores. Na presença dos deuses, a te cantarei louvores. Você que foi abençoado por esta palavra nesta manhã, compartilha aí onde você está. Você que foi abençoado, faça como o Luciano, faça como o Carlos Júnior, dá um joinha, dá um coraçãozinho aí, ó, como as pessoas estão fazendo, dá um joinha, vai curtindo, e nós vamos, em nome de Jesus, nesta oração final, antes dessa oração final, estar fazendo alguns avisos aqui importantes para você, tá bom? Vai curtindo, gente. Tem você que tá ligado aí, ó, pode ir curtindo. Isso, aí, ó. Vai apertando aí. Isso, aperta. Pode apertar mais de uma vez. Vai subir um monte aí, tá bom? Isso é o feedback que vocês nos estão dando nesta manhã abençoada também. Amém, querido Marcos. Deus abençoe. Isso aí, olha aí, ó. Vocês entenderam agora. E Deus fala para que nós oremos, né? E às vezes a gente não ora. Vamos orar então. Comece hoje. Quando terminar, já vai lá pro teu quarto, fecha a porta e ora. E depois corre para fazer o almoço, tá bom? Bom, eu quero nesta manhã aqui agradecer mais uma vez Juliana, que é amiga da cama, mas acordou cedo, com a ajuda do pai, para nos ajudar aqui no apoio técnico, e nós estamos aí transmitindo também pelo Facebook e também pelo Instagram. Então deixa eu tentar aqui agradecer a todas as famílias que estão com a gente. Muito obrigado aí, gente. Continua aí. Vai estourar aqui a tela do computador e dos celulares aqui, mas a gente depois pede a filha para dar um de presente novo. Bom, nós precisamos só lembrar a você que logo mais no culto das 19 horas nós teremos o cantor Álvaro Tito, tá certo? E você é nosso convidado para cultuar ao Senhor nesta noite de domingo, às 19 horas. Então, muito mais do que a presença do Álvaro Tito é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você estará ligadinho com a gente, convidando sua família também e abrindo salas de vídeo para que juntos adoremos o nome do Senhor. Canções que marcaram época, canções que marcaram louvores em nossas igrejas, grupos corais que cantavam pelo sangue, Igreja Alerta, canções que realmente pelo sangue de Jesus nós temos bastante saudade. E Álvaro Tito estará com a gente aqui, adorando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Compartilhe com todas as pessoas que você puder, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Vai ser um acústico com
com percussão, com teclado, com viola, e você não pode ficar de fora desse momento de adoração. Você vai ver um ambiente aqui diferente, um ambiente em que o Senhor vai se manifestar, vai abençoar a nossa vida e a sua também. Quero mais uma vez agradecer a minha mãe, tio Dinha, dona Leotilde, um beijo, Deus abençoe. Deus abençoe também meu pai, pastor Adilson. Regina Monteiro, obrigado por essa palavra, pastor, vindo do coração de Deus. Diácono Anderson, obrigado. Marcos, Selma, obrigado pela palavra, pastor. Muito obrigado aos irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu quero que você não perca logo mais às 19 horas. Tá bom? Vamos juntos com o Senhor, ser abençoado. Núcia Melo também, eu sou teu Deus, eu te ouvi e te visitei. Fecha a porta do teu quarto e ora. É isso aí, essa é a letra de uma parte da letra de uma canção, e você precisa fazer exatamente o que diz a palavra, né? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e, fechada a porta, fale com teu Deus que te vê em secreto e também te recompensará. A todos vocês, muito obrigado. Nós vamos estar orando neste final de escola bíblica. Deus, muito obrigado por esta manhã de poder e glória, porque o Senhor está presente aqui neste momento e tem usado, ó Deus, vários instrumentos seus para transmitir tua palavra. Nós te pedimos que a palavra que for ministrada nesta manhã, ela encontre guarida nos corações. Nós pedimos ao Senhor que as famílias sejam abençoadas, transformadas. Que aqueles que estão vivendo tempos difíceis, tempos de desengano, desassossego, de total descrédito em algo, que o Senhor possa ressuscitar os seus sonhos. Que o Senhor possa reavivar aquele que está, ainda que respirando, mas parecendo um morto-vivo. Ó Deus, ressuscita os sonhos deste homem e desta mulher. Visita, ó Deus, o lar que carece da tua ajuda, da tua intervenção. Visita nesta manhã, ó Deus, este jovem, este adolescente que precisa, ó Deus, do teu chacoalhar. Ó Deus, em nome de Jesus, traga essa pessoa que se afastou dos teus santos e retos caminhos. Visita, ó Deus, esse que está mesmo no leito do hospital, nos assistindo e ouvindo esta oração. No nome de Jesus, abençoe a equipe de médicos e enfermeiros que tem cuidado de tantos enfermos, de tantas pessoas debilitadas. Nós acreditamos no médico dos médicos, aqueles que foram apresentados aqui para oração, com suspeita, e outros confirmados com o Covid-19, pessoas que nós conhecemos, pessoas outras que nós nem conhecemos, pessoas de longe e de perto. Deus, visita essas pessoas nesta hora, e ó Deus, começa a operar, começa a frear toda essa pandemia na nossa nação, começa assim, ó Deus, a extirpar da nossa nação este coronavírus, e começa a mudar. Ó Deus, fortalece cada vez mais também as equipes de saúde do nosso país, as lideranças constituídas da nossa nação, desde o presidente aos prefeitos dos municípios. Ó Deus, dê estratégias e sabedoria vinda do alto para poder enfrentar esta situação difícil, que tem hora e que tem dia para terminar no teu relógio. Deus, nós clamamos confiados no teu poder. Aos irmãos que voltaram à tua presença, que se reconciliaram contigo nesta manhã, abençoe, firma os seus passos. Os que porventura persistem, ó Deus, em manter-se afastado dos teus santos e retos caminhos, dê a oportunidade ainda, dê a chance ainda de poder voltar à casa paternal. E ó Deus, aqueles que nos ouvem, nos assistem nesta manhã e que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, de igual modo, oportunize a cada uma dessas pessoas também aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Nos abençoe e nos guarde. Abençoe a tua igreja.
e todo o teu povo. No nome de Jesus. Amém e amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom final de manhã de domingo. E não esqueça, corre para terminar o almoço. O pessoal de Mazomba já deve estar pronto, né? Ou já deve estar até almoçando aí, vendo a escola dominical. Mas você que ainda não fez o almoço, vai fazer, corre para lá e não perca também suas agendas, suas responsabilidades no dia de hoje. Daqui a pouco, uma informação muito importante. Nós estaremos fazendo um sepultamento, um culto fúnebre lá no cemitério de São Francisco, lá em Itaguaí, que é da avó da Daniele Brito, tá certo? A quem nós já externamos nossos sentimentos e que o Espírito Santo conforte todos os familiares, amigos e irmãos. Então daqui a pouco nós estaremos indo para lá, faremos o culto às 14 horas e às 14h30 o corpo estará seguindo para o cemitério de Itacuruçá. Então, se você puder ir, vá com as orientações das equipes de saúde, tá certo? Como a vozinha da Daniele não foi diagnosticado o Covid-19, foi autorizado o velório e o culto fúnebre. Então, mas vá com a sua máscara, vá também com outros equipamentos de proteção individual que você julgue necessário para estarmos ali com as restrições já recomendadas, fazer essa última homenagem e o conforto necessário à família. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vou fazer aquele macarrão. Ah, tu tá com saudade, né? Tu quer que eu vá aí comer o macarrão, porque dá tempo. Tu deve estar sabendo que eu vou passar aí em Itaguaí, mas aí eu não vou conseguir fazer o culto fúnebre. Mas aí deu vontade desse macarrão. Não é mole não, hein, Moninha? Deus abençoe a sua vida, hein? Guarda um pouquinho, deixa na geladeira, depois tu dá uma aquecida nele. Marca outro dia que eu vou com mais calma, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Povo abençoado de Mazomba, povo abençoado de Itaguaí, povo abençoado de Campo Grande, Pedra de Guaratiba, povo abençoado de outros países aqui representados, que é o caso nesta manhã da Argentina, nosso irmão Max que está lá. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem na paz. Até logo mais.